Discos de vinil e CDs não são uma tecnologia superada e a nossa convidada desta edição do Entrevistas, Débora Stamati, pode provar. Ela que tem hoje a missão que um dia foi do seu cunhado e sócio, Lauro, ser a guardiã de uma lendária loja de discos e CDs que mesmo nos dias atuais mantém seu público fiel. Débora vai nos contar sobre ter deixado a carreira de nutricionista para entrar nesse ramo que hoje se diz apaixonada. E quem me recebe em entrevistas hoje é a Débora Stamati. Muito prazer em recebê-la aqui e dar essa entrevista. Eu quero começar falando do seu sobrenome, super diferente, de onde veio? Então, esse nome, meu pai nasceu em Istambul, Turquia, veio para cá, para o Brasil com 18 anos e se fez aqui desde então. Ele nunca mais voltou para a terra dele, porque ele saiu de lá com 18 anos sem fazer exército, e lá tinha que fazer exército, era obrigado. E ele falou, eu não volto mais, não voltou. Aí ele conheceu minha mãe em São Paulo e ficou por São Paulo, né? Fez a vida lá em São Paulo, isso, aquilo, seguiram. Aí ele veio para ser funcionário da GM. Ele só pôde começar a trabalhar na GM depois que o JK inaugurou. Pra você ter ideia de uma coisa, ó, antiguinha, né? E aí o JK inaugurou a GM e ele começou a trabalhar. Ele trabalhou 37 anos na GM. O Stamati então veio do seu pai? Isso, meu pai é turco, só que esse nome, na verdade, ele é de origem grega. Depois da Primeira Guerra, não se tinha sobrenomes, e aí você ia pegando do que tinha. Como a Turquia e Grécia é muito próximo, e aí, como português também, Oliveira, Silva, é tudo do que aparecia em termos de plantas, isso, aquilo. E Stamati é um nome grego. E aí meus tataravós moravam num bairro grego e pegaram esse nome de lá. E assim, eu tenho esse nome, Stamati. Da Grécia e da Turquia, o que você ainda carrega? Na parte da comida, na parte da comida, da música e da alegria, porque eu fui para lá em maio do ano passado, conheci a terra do meu pai, foi um prazer, foi muito bom. E eu tenho uma origem de lá, e eu tenho que dar, a gente tem que gostar e reverenciar a sua origem, a minha origem. Uma parte é turca, uma parte é mineira da minha mãe. E é muito forte, a dele é muito forte. São só homens, meu pai era o mais novo deles. E quando eu fui lá, a alegria e a música é muito imperativa, né? Foi muito delicioso. Então eu acho que saindo da nutrição, que formada como nutricionista, saí da área depois de 10 anos. E depois de 95 eu vim vim trabalhar com o Lauro, e eu deixei da minha área de saúde para vir para a área da música. Débora, já que você falou da nutrição, a Débora aqui queimando a largada, ia ficar de surpresa. Desculpa, amor, nossa, desculpa aí, eu só vou falar uma coisinha. Porque na verdade eu sou de origem turca e de mineira, e aí eu tenho que dar o meu agradecimento aos meus pais por eu estar aqui hoje, porque se não fosse eles eu não estaria aqui, né? Né? E isso é muito bom, poder fazer esse agradecimento, e porque na verdade tudo que eu tenho hoje é um legado que eles deixaram para mim. Ô Débora, já que você falou que é nutricionista, sim, senhora, por formação, e aí você falou da Turquia, que você foi viajar, você cozinha? Sim. E aí você cria bastante agora essa mistura de mineiro com Turquia, né? Minas com Turquia, deve ter ficado uma delícia. Eu faço bolo, eu faço torta, e tem um pastel que se chama borrega, que ele é de origem turca, que a minha mãe me ensinou, porque ela aprendeu com a sogra, com a minha avó Luna.
E aí eu aprendi, eu faço esse pastel hoje, é um pastel salgado, de massa oleosa e que vai purê de batata dentro. Pode se comer com melancia ou pode se comer sozinho com qualquer outra coisa. Maravilhoso, se eu soubesse, o senhor já tinha pedido pra Débora cozinhar. Mas eu faço bolo, eu faço torta, eu faço tiramisu, eu vou misturando, entendeu? E é muito gostoso. Ô Débora, já que a gente tá falando de comida e a gente tá aqui numa loja de disco, o que você gosta de ouvir enquanto você tá cozinhando? Olha, tem de tudo um pouco. Eu gosto do pop internacional, gosto de MPB, gosto de música instrumental, música de jazz eu também gosto. A música instrumental acalma e às vezes a música indiana, e aí dá uma misturada. Tá? E você ouve que tipo de... porque agora tem o streaming, que tipo de mídia exatamente? Eu estou na cozinha e ouço rádio. Eu tenho um Transglobe da época do meu pai que eu ponho na cozinha e é essa que eu ouço. Então eu não uso streaming. Eu posso estar errado ou não, mas eu não uso streaming. E se eu estou na sala, onde ou eu vejo DVD, ou eu ouço CD, ou eu ouço a rádio, ou LP, ou cassete. Eu tenho as opções. Então você tem várias opções. Tenho várias opções. Mas qual que é a sua opção favorita? Fala assim, hoje eu vou parar e vou ouvir uma música. Aí você escolhe qual das mídias? Eu ouço mais o rádio. O rádio? O rádio. E aí o LP é legal, porque aí eu tenho um Sony 3-em-1, que é herança do pai, que eu tenho lá na sala, então eu coloco o LP e coloco o cassete também às vezes. Às vezes quando eu tô mais emotivo isso aqui, eu ponho um cassete para ouvir. O que aconteceu que você deixou a sua formação, a sua área de formação, de nutrição, para vir parar numa loja de discos? Então, aí tem um dedo no meu pai e um dedo do Lauro, tá? Porque eu estava trabalhando em São Paulo, isso, aquilo, aí a minha vida deu uma reviravolta. E eu falei, bom, você vai ficar aqui em São Paulo, meu pai, você vai fazer em São Paulo ou você vai embora? O seu cunhado está precisando de alguém para ajudá-lo, porque já era estúdio, e ele precisava de alguém para ajudá-lo, de confiança, para ele poder sair a vender o estúdio. E aí então eu vou voltar para Jacareí, então voltei a morar com meus pais e comecei a trabalhar com ele em 95. Aí eu deixei de morar em São Paulo e aí eu voltei definitivamente para cá. Eu vou dar uma rápida parada, daqui a pouquinho a gente volta, porque eu quero saber mais sobre o Lauro, porque toda essa loja, toda essa história foi idealizada pelo Lauro. Não sai daí que daqui a pouquinho a gente fica sabendo um pouquinho mais. De volta com entrevistas, hoje nós estamos aqui na Midimax com a Débora Stamati. Débora, como que tudo começou? Como que foi? Foi um sonho do Lauro? Ele sempre quis ter uma gravadora? Como que foi isso? As coisas foram acontecendo. Ele primeiro participava de uma produtora, tá? Que começou em 88 no VIP Center. E aí ele estava de parceria, isso, aquilo, ele começou, e ele não era dessa área, tá? Ele sempre gostou de música e aí ele foi parar nessa área e gostou. E aí ele trabalhou com o Beto Quadros também, com o Bo, e aí ficaram ali durante alguns anos, fizeram uma produtora, então fazia jingles, isso, aquilo, gravava lá, isso, aquilo. E assim foi seguindo. Depois a parceria, a sociedade terminou. Uns anos depois, aí eu fui trabalhar com ele. Você chegou a trabalhar com ele na época que era gravadora ainda ou só quando já virou a loja? Não, trabalhei com ele antes. Então, o estúdio terminou em 99. Eu comecei a trabalhar com ele em 95. E aí a gente foi seguindo, eu fazia parte de administração. Tá bom? E fazia cópia de fita cassete, de áudio, fazia cópias de fita de vídeo também, que aí eu também ajudava nessa parte, e a parte de administração do estúdio. Débora, das pessoas que passaram pela gravadora, pelo estúdio de gravação,
Você lembra de alguém? O Guilherme da produção levantou uns nomes aqui. Beto Jaguari, Lancaster, Bola de Meia, Trem da Viração. Inclusive, Trem da Viração já participou aqui do Entrevistas, né? Já. Eu tô vendo aqui, a Débora tem um material. Esses CDs aqui foram gravados aqui. Não aqui nesse prédio, gente, na gravadora. Esse aqui é um com os freios de Guaratinguetá, do Mosteiro de Anjos. Tá, isso foi gravado à noite. Isso. Foi gravado à noite. Foi gravado à noite, porque na verdade o estúdio também funcionava à noite, né? Isso aqui não foi gravado no estúdio, mas ele é pai do Negão, que faz parte do Paranga. Eupídio dos Santos. Isso. É isso ele mesmo, era o compositor. Né, Cal? Eupídio dos Santos, compositor, ele cantador da saudade. Quem é que não tem? Ah lá, olha. Quem é que não saudade de alguém? Se o editor achar essa música, ele coloca aí, porque é melhor do que a Vanessa cantando. Quem mais passou? O Paranga que continua, é um grupo lá de São Luís do Paraitinga. Isso, continua, né? Não é mais a mesma formação. O Beto Jaguari. Beijo pro Beto Jaguari. Beto Jaguari tá intocado no meio do mato agora. Beto Jaguari, quem sabe, vem pro Entrevistas um dia. Era bom, Nossa, viu? Quanta nostalgia. Quando você vai mexendo nisso, você morre de saudade, né? Nossa senhora, eu aqui. E tem LP também, então não é só CD. Não, é LP. Ó, o violeiro, lembra do Pércio Assunção? Que legal. E esse aqui é uma coletânea de bandas de rock chamada Escombros, Midimax. Esse daqui é relíquia. O Alessandro falou que a gente tem que tomar muito cuidado. Isso aqui você tem Gestalt, você tem George Winter, Última Forma, Patrulha Noturna e Spectros. E o Alessandro tá aí para poder falar um pouquinho pra gente desse disco e um pouquinho do Lauro. Cara, falar do Lauro é um negócio assim bem emotivo, porque o Lauro, ele era, pra mim, pessoalmente, ele era um cara muito especial, né? Eu conheci o Lauro quando eu tinha 14 anos e eu costumo dizer que eu tô mais perto dos 50 do que dos 14. Então é uma longa história, uma longa estrada. Eu era office boy, né? Na época os office boys tinham um ponto, né, de encontro, que era aqui no shopping, no fliperama. E eu, como office boy, ia fazer serviço no VIP Center, que a contadora do meu patrão tinha o escritório lá. E aí um belo dia eu fui levar uma documentação, isso com 14 anos, né? E aí eu encontrei esse cara grandão ali, bigode, né, na porta do elevador com uma mesa de som. E eu sou músico, então sempre tive metido com música, desde pequeno. E aí eu olhei e comentei, eu falei, nossa, a mesa, não lembro a marca, mas falei, nossa, essa mesa tal. Aí ele olhou pra mim e falou, você conhece? Eu falei, conheço. Aí a gente começou a conversar, falar de som, de música, e ele me perguntou se eu conhecia um estúdio, como que era e tal. Eu falei, não, nunca vi. Ele falou, vamos subir. E aí eu fui, conheci o estúdio. O Lauro, como amigo, era um cara excepcional, sabe? Ele era um cara, assim, que ele estava sempre à disposição, me ajudou muito em questões pessoais, né? Era aquele cara que estava sempre disposto a te ouvir, sempre tinha ele sempre agregava alguma coisa. O Lauro era de uma cultura incrível, um conhecimento musical gigantesco, né? E a gente conversava muito sobre música, né? Sobre coisas pessoais, adorava um café, também era exímio conhecedor de café. Sempre que você falava com ele, você aprendia uma coisa nova. Esse disco é o Escombros, né? Ele é uma coletânea que foi gravada em 93. Ele é um dos primeiros, se não o primeiro registro de bandas autorais aqui da região, né? Aqui você tem Gestalt, você tem John Jointer, tem Última Forma, Patrulha Noturna e tudo coisa autoral, né? Esse disco foi gravado em 93 com o Beto Quadros, né, que trabalhou com o Lauro, e o Lauro assina a direção geral do projeto, tá? Então ele é uma relíquia, assim, para quem curte o rock, para quem acompanha o rock aqui de São José, né? E ele é um registro valioso, assim. Hoje você encontra exemplares desse disco aí que em estado de conservação legal, entre 400 até 800 reais, né? No mercado de colecionismo. A gente tem esse exemplar da loja e eu tenho o meu pessoal em casa. As pessoas ainda procuram vocês para gravar? Porque antigamente tinha assim, os compositores gravavam alguma coisa numa fita cassete, levava numa gravadora ou levava para algum cantor já famoso para poder encaminhar, né?
Vocês recebem ainda esse tipo de... De perguntas, sim. Ainda tem gente que lembra. Midimax, é estúdio? Eu que vim gravar. Para mim, não é mais, tá bom? Nós fechamos o estúdio em 99. Não tem mais. E aonde grava? Hoje em dia, computador grava, né? Tem os planos, então... Numa salinha, num quartinho dá pra gravar, né? Tendo um computador bom, um microfone bom, grava. Aliás, um monte de gente tá fazendo sucesso no YouTube justamente por isso, sim, né? Porque ficou mais democrático. Agora, porque antes era porque se você tinha dinheiro, né? Porque a hora de estúdio não é barata também quando você precisa de estúdio mesmo para gravar, como todos os músicos maiores, mais famosos ou não tão famosos, né? Mas precisa de um valor. Foi por este motivo que o estúdio fechou, porque a fundação abriu um estúdio de graça. Dava, acho que 10 horas, alguma coisa assim, de graça, e eles iam gravar. Como é que o estúdio ia sobreviver se você cobra e o outro não cobra? Aí o Lauro falou pra mim, vamos abrir uma loja de CD? Eu falei, vamos. E aí, como? Com o pessoal independente que já tinha na região, e mais outros, tá? Que nem chegaram a gravar aqui, mas... Não gravaram, mas deixa... O Tuia Lencioni, você tem material dele aqui? Eu tenho material dele aqui. Então, pessoas deixam os CDs aqui em consignação. E aí a gente vende. E a gente começou com MPB, basicamente. Então, se tiver um artista independente assistindo a gente, falar assim, Débora, posso deixar meu material aqui pra você, pra vender por consignação? Pode. Pode sim. O último... Olha, então você que tá assistindo aí, se você tem um CD, se você tem um disco, agora é streaming também, né? Pode deixar aqui, na Débora, porque tem a Bidu Souls foi o último CD que ela deixou comigo. Bidu Souls, ela é da onde? Souls, ela é, acho que é de São Francisco Xavier, se eu estiver errado, me desculpa, Bidu. Mas eu fui ver o show dela e falei assim, não, eu levo pra você. E deixou aqui. Deixou aqui, aí quando vende, eu a aviso. Aham, tá bom? Que legal. Então, aí você tem o Marcílio também, o Marcílio é um violonista. Muito bacana. Fica a dica para quem tá em casa aí com um disco, traz aqui para Consignação. Vou fazer o seguinte, eu vou dar uma paradinha porque eu tenho uma pergunta importantíssima para falar para fazer para Débora, que é sobre o streaming, né? Quando chegou Spotify, Deezer e até outros, né? O próprio YouTube, Google, acabou ou não com a venda de discos? Vamos saber daqui a pouquinho, tá bom? Não sai daí. De volta com entrevistas, último bloco, passa muito rápido, né, Débora? Boa. Me fala, com a chegada do streaming, vocês viram a queda nas vendas do LP, do CD? Sim, a loja sentiu isso, mas a prensagem do CD nunca acabou. Diminuiu a venda, então você também diminui a compra. E com o tempo o pessoal foi se adaptando, tipo assim, eu não preciso ter um streaming somente, então eu gosto da mídia física, gosto do cheiro do encarte, gosto do que está escrito no encarte, na história daquele CD. Entendeu? O encarte é a história daquele CD. E aí a pessoa quer ter isso com ele. Se ele vai ouvir streaming, se ele vai ouvir na rua, onde ele vai ouvir isso, é outra história. Né? Então, e aí depois, há uns 9 anos atrás, voltou o vinil. E o Lauro pôs o acervo dele, o que ele tinha de vinil, colocou à venda na loja e aí começamos a buscar lotes de vinis. E o pessoal foi vendendo. É verdade que no caso do vinil, o vinil usado acaba sendo mais valioso do que o novo? É isso? Depende do usado. Depende do usado. Então cada um tem o seu valor. Cada um tem o seu valor. Porque eu me lembro quando surgiram os CDs, aí acabou o vinil. Ninguém vai ouvir mais vinil, que não sei o que. Só que o CD teve um problema com a pirataria, né? Teve muita pirataria. Sim, aí teve que o governo ir muito forte para parar com isso, né? Foi muito forte, aí deu uma parada, mas nunca deixou de se prensar.
a pirateagem aconteceu. Com o vinil isso não acontece. Pois é, mas que é mais difícil. É muito menor, né? Numa dose muito menor. Mas no CD era muito fácil. O computador você fazia 10, 20, 30, 40, 50 e ia pra feira vender. E no vinil, como que é o processo? É mais difícil? É mais difícil. O processo precisa de uma fábrica para isso, precisa de ter o produto, a parte de vinil, que é a laca, que é a parte do vinil, o preto, e precisa ser a quente. Né? Então tem todo um processo. Para piratear é muito. Piratear não, com certeza. E requer muito dinheiro para isso, né? Para você poder fazer isso. E não é necessário. Não é. Ô Débora, falando de vinil, eu tenho percebido que tá uma moda mesmo, voltou com tudo. Muita gente ouvindo. Quem que vem comprar vinil? É o público mais velho ou são os mais jovens? Todos. Todo mundo vem? É muito legal e a gente fala assim. A gente está salvo. Por quê? O mais novo também está buscando. Ele está ganhando aquelas maletinhas, né, aqueles aparelhos mais simples para ouvir. E isso está dando um up. Está dando um upgrade de mídias. E aí o pessoal busca os usados. Então você tem de todas as idades. E eu que tô em casa assistindo, pensando assim, queria tanto voltar a ouvir vinil quando eu era jovem, quando eu era solteira, quando eu morava com a minha mãe, eu tinha um toca-discos. Eu tinha uma vitrola. Oh. Tem pra vender ainda material assim? Se eu quero começar a ouvir, onde que eu compro? Onde vende? É uma vitrola que eu compro hoje em dia? É um toca-disco ou uma vitrola, como queira. Na minha época era um 3 em 1 que todo mundo queria. Era toca-fita cassete, toca-disco. Depois a gente vai mostrar. Tem uma aqui no cantinho, que inclusive eu quero ouvir daqui a pouquinho aquele disco que a gente escolheu no segundo bloco. Na minha época era assim, eram duas coisas de fita, né? Porque a gente tirava de uma fita e punha na outra, era uma brincadeira. Tocava rádio, tocava o disco. E depois veio o CD, a gente comprava o aparelhinho separado e encaixava. Isso. Muita gente fez isso, né? Na década de 90. Fez sim. Agora, tem muita gente que busca ainda o usado, tá? Que é uma tecnologia antiga, mas que é muito boa, que é melhor do que essa nova dessas maletinhas, né? Mas existem algumas empresas fazendo toca-discos novos, tá? Que é com preço maior, isso, aquilo, com uma outra tecnologia, mas é possível, não é impossível. Falando do LP ainda, eu percebi agora, se me corrige se eu estiver errada, tem alguns discos bem antigos, Tim Maia, por exemplo, né? Belchior, Tim Maia, grande Tim, que algumas gravadoras estão refazendo novos LPs do mesmo disco. Sim. Pega uma base. O que vende mais? O original ou esse novo? É uma regravação? Pode falar? Eles usam o master, né? Então não é uma regravação, eles usam o master. O Tim Maia tem 4 Como LPs. se fosse uma edição, uma nova edição. Não? Quem faz isso é a Polisson. Aí você tem a Universal Music, que também faz a assinatura disso. Você tem a Três Selos fez o Cartola Verde Que Te Quero Rosa, numa edição maravilhosa. Gatefold, quando ela abre, tem encarte. Ficou muito lindo, mas é uma prensagem nova. Se você quer comprar o Verde Que Te Quero Rosa da época, ele era uma embalagem simples e hoje você não compra por menos de 1.000. Como que é trabalhar com algo que mexe tanto assim com o sentimento das pessoas? É muito bom. É muito bom mesmo. Eu era da área de saúde e fui para essa área totalmente diferente. E eu fui aprendendo, né, a lidar com o cliente, a fazer as compras, que quem faz as compras sou eu lido com os fornecedores. É muito legal, é outro universo, mas é muito bom. É o que você falou, né? O dinheiro não paga. Não paga, ele ajuda, certo? Eu preciso dele, né? Todo mundo tem que pagar com a loja tem todas as contas, você tem todo um background, né? Esse ano a gente aumentou o número de itens, né? Não é só CD e LP, agora a gente tem VHS,
tem fita cassete de áudio, também tem umas coisas antigas e aí vamos indo, gente. Quais são os lotes que mais vendem? O que é mais valioso nesse mundo? É o internacional, é o rock, é o MPB ou varia muito? O rock, o MPB, o internacional e o rock nacional também. Tem coisas que não tem prensado atualmente e que os antigos são muito interessantes. Continua-se ainda perguntando do Legião Urbana, né? Legião. Titãs, aí continua, entendeu? Então aí vai indo. E os internacionais, as bandas mais antigas, né? E agora as bandas mais novas. Eu tenho o LP da Taylor Swift, eu tenho do João, também que agora chegou. Então você tem que ter os mais novos e os mais antigos. E eu tenho os Polissom, que é a Polissom que prensa, que eu tenho Belchior, que é a Alucinação, eu tenho a Tábua Esmeralda, do Jorge Ben. O Jorge Ben tem 6 itens prensados pela Polissom. 6. Acho que é o músico que tem mais itens prensados pela Polissom. A Rita Lee também, vai chegar que é a Rita Lee, hoje é o primeiro dia de nossas vidas, foi prensado novamente, vai chegar semana que vem. Então, você vai tendo as coisas e vai... Que legal! É um mundo com muitas possibilidades, né? Muitas possibilidades. Débora, eu amei estar aqui com você, eu adorei que você me recebeu, adorei te conhecer. Tenha suprido as suas expectativas e as expectativas do público de ouvir um trechinho, uma pincelada na história da loja. Gente, é só são 23 anos de dedicação a essa loja. Outro dia eu fiz a conta, dá 67.500 horas de dedicação a essa loja. Essa loja é um legado que eu tenho. O Lauro deixou para mim um presente. Um presente que eu faço dessa loja esse meu trabalhar. Que legal. Não é trabalhar, é um serviço, porque eu presto serviço com alegria e eu recebo a alegria dos meus clientes. Muito bom. E eu espero que você aí em casa também tenha gostado do nosso programa. Agradeço a sua companhia e te espero no próximo programa. Até lá, você nos acompanha em nossas redes sociais. Eu fico por aqui. Débora, eu vou ter que explorar, quero ouvir esse disco e você vai me levar no seu toca-discos. Você fica aí. Aliás, te encontro no próximo programa. Tchau, tchau.